O Idris Shah fala muito isso, né? Que o trabalho de um mestre, no caso do sufismo, é criar aberturas, né? De promover aberturas para que, através dessas aberturas, outros órgãos de percepção apareçam aí para você conseguir perceber a realidade diferente. Senão, é como você tentar explicar cor para um cachorro. Sim. Não importa quanto você conceitue o que é azul ou o que é vermelho. Você tem que ter a experiência. Exato. Ele nunca vai ter categorias de experiência para saber o que é isso. Tá, e aí a gente tem, ao longo da história, esse movimento divulgando essas verdades a partir de exercícios e práticas e de uma sadhana, né? Sim. Um modo de vida também. Sim. Em que momento isso passa a ser perseguido, proibido, escondido, ocultado? Oficialmente em 367. Uau! Ah, do Concílio de Nicéia. Não, o de Nicéia foi em 25. Mas foi o século que tudo começou a se organizar na instituição. Então teve um bispo chamado Atanásio de Alexandria que baniu os textos. Por isso que eles foram escondidos em jarros dentro de cavernas lá no Egito para serem salvos. Porque os monges do deserto viam valor naquilo e falou, pô, não vamos destruir. Só que quem era pego com o texto, ó, estava lascado. Então, mas começou antes, começou lá pelo século II, com Irineu de Leão, que ele escreve contra as heresias. Na verdade, era um cara que não entendia gnose, provavelmente nunca teve uma experiência interior profunda, e era só um teórico religioso, e ele ficou pé da vida com os gnósticos, meio atacado, assim. Eu brinco que ele teve ataques de pelanca no livro dele. Porque você lê o texto dele, é engraçado, ele tá claramente com raiva. E ele fala assim, esses gnósticos, eles dizem que tem mais textos do que de verdade tem. Eles ensinam coisas que não é o que foi dito. Mas ele está falando isso no ano 180. Então imagina a gente fundar uma religião baseada num cara que viveu em 1830. Você acha que eu também não estou muito distante? Né? Então, esses grupos, não existia um cristianismo, existia cristianismos, não existia uma igreja. Existiam diversos grupos heterogêneos, cada um com sua coletânea de textos, alguns em siríaco, alguns em grego, alguns em cópto, alguns tendendo mais para metafísica, outros mais para prática ascética, monástica e assim por diante. E todos os apóstolos, tudo ia trocando. Eles fundaram suas sangas, eles fugiram. Né? O mestre foi assassinado. O mestre foi assassinado e eles também, Para os gnósticos, Jesus não morreu para salvar ninguém. Ele foi emboscado e assassinado. E aquilo foi uma tragédia, não era o plano de Deus matar Jesus. Então, era um mestre que teve a sua vida interrompida e teve que dar conta de continuar de outra forma. E aí os gnósticos vão desenvolver a ideia da crucificação gnóstica, que não tem nada a ver com a paixão de Cristo, mas é a ideia do espírito que é crucificado na matéria. E aí a pessoa que se ilumina, ela adquire uma veste de luz que ela é capaz de ressurgir de entre os mortos, mas não no corpo físico. Os gnósticos acreditam na ressurreição. Não, dessa ressurreição, não física. Mas eles acham que Jesus voltou e continuou ensinando? Sim. Mesmo tem assim, isso um é texto admitido. gnóstico chamado Pissofia, que é muito famoso, muito mal usado em algumas seitas, inclusive, que diz que ele apareceu numa veste de luz e passou 11 meses ensinando. E aí tem diálogos entre ele e 18 discípulos, não 12, 18. Incluindo mulheres, Madalena, Marta e outras, Salomé. Uau! E aí eles esse texto também tá naqueles de Carbono 14, que são super antigos. Esse também foi encontrado no Egito. Só que ele foi encontrado um pouco antes. E esse texto fala do pós-morte, fala do que acontece com a alma quando é julgada no pós-morte. Não tem inferno eterno nem céu nos gnósticos, eles são reencarnacionistas. Só que não nessa visão evolutiva do espiritismo, não é positivismo, assim. Eles falam que a gente volta para o mundo quando a gente ainda não se libertou das garras da ignorância. Sansara. É a mesma... É engraçado que eu sempre falo isso, que a única doutrina que vai falar de reencarnação como uma coisa supimpa, da hora e maravilhosa é o espiritismo, né? Sim. E a Blavatsky um pouco, assim, a Teosofia um pouco. Porque é a evolução da Mônada, que ela vai falar. Exato. Né? Que ela mistura Leibniz com mística. Adoro Leibniz. Eu gosto também, mas às vezes eu fico um pouco puto quando ele fala que esse é o melhor dos mundos possíveis. Eu falei, não, tem que filtrar. Mas é muito legal que eles falam sobre o pós-morte, porque eles falam de uma visão bem... Parece orfismo. Se um dia você ler algum fragmento... O que é orfismo, para quem nunca ouviu falar? Minha mente dá voltas. O orfismo é a tradição de mistérios da Grécia Antiga, que veio antes de Jesus. Então, o Orfeu, que é aquele filho dos deuses de Apolo. Ele amava a Eurídice, ela foi para o Hades, ele tentou resgatar ela do Hades, mas no finalzinho ele perde ela porque ele olha para trás. Acredita-se entre os orfistas que ele tenha sido um personagem histórico, não? Não, ele é um mito, claramente ele é um mito. E ele olha para trás porque ele ainda tem um desejo que prende ele ao mundo. Sansara. Olha só. Bom, e aí eles vão falar que a alma é imortal e que ela pode retornar aos deuses. Só que ela só vai conseguir retornar aos deuses quando ela beber das águas de Mnemosine, as águas da lembrança.
E os gnósticos vão falar basicamente isso, que a gente morre e a gente recebe um novo corpo dado pelos regentes do demiurgo a partir das ações que a gente cometeu na vida anterior. Karma. Só que a gente continua preso nessa até a gente encontrar os mistérios. E por isso que Jesus vem ensinar os mistérios. Porque os mistérios te dão um selo na testa, é assim que eles colocam, que aí a Virgem de Luz, que é dentro do mito é a deidade feminina que recebe você nos portões do pleroma divino. Ela reconhece que você tem o selo, permite que você não esqueça e que você passe para além dos arcontes.